Olá, nós estamos no ar com o Primavera Saúde e hoje nós vamos falar de algo que é até comum. Muita gente já ouviu falar, mas talvez nem todos conheçam realmente os sintomas e como auxiliar aí no atendimento. O tema de hoje é AVC. Comigo no estúdio o Dr. Luiz Pedro, ele que é médico neurocirurgião e atende muitos casos, com certeza, de AVC, né, doutor? Com certeza. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, estamos à disposição. Bom, doutor, primeiro de tudo, né, para a gente começar a explicar bem a respeito do assunto, o que é o AVC, o que acontece no corpo para causar o AVC? Claro. O AVC, o nome é uma sigla, né? Acidente vascular cerebral. Ou seja, é uma doença que envolve a parte das artérias e das veias do cérebro, né? Então ele não é uma doença só, são múltiplas doenças, se a gente for pensar, né? Só a gente pensar, o nosso cérebro ele precisa de sangue. Então o sangue ele sai do coração e tem que chegar até o nosso cérebro. E o que leva esse sangue é essa rede de artérias e veias, né? É como se fosse um encanamento da nossa casa. Então qualquer problema que acontece nesse encanamento, nessas artérias, nessas veias, a gente chama de AVC. Por isso que daí vai ter o tipo de AVC que é o isquêmico, por exemplo, quando a artéria, quando o encanamento entope, por exemplo, né, em que falta sangue no cérebro, que é a maior parte dos casos. E tem os AVCs hemorrágicos, ou o famoso derrame cerebral, né, em que há uma ruptura desse encanamento, uma ruptura dessa artéria e o extravasamento de sangue no cérebro, né. Então o AVC realmente é uma entidade bem abrangente. Por isso que ela é tão frequente no nosso meio. No caso do que a gente, às vezes a gente associa todos os AVCs a derrames, né? Então derrame já é quando está nesse grau um pouco mais grave também. Não, em relação à gravidade, tanto o isquêmico quanto o hemorrágico, que seria o derrame, ambos são graves, né? São doenças graves e que precisam de atenção. E aí o que causa o AVC? A gente, tempos atrás também a gente falava muito, quando se falava em AVC, já se imaginavam pessoas mais velhas. E a gente percebe que cada vez mais pessoas mais jovens estão tendo, né, AVC. E isso tem a ver também com as causas a gente chama de doença, doutor? Não. É uma doença, né? Com certeza. As causas, é claro que existe uma predisposição genética, que isso a gente não consegue mudar. Tem pessoas que vão ter um risco maior de ter AVC só porque nasceram com esse risco maior, né? Por causa da genética dela. Só que o AVC é muito importante também o nosso estilo de vida, as opções que a gente faz durante a vida, né? Porque isso influencia muito nessa manutenção desse encanamento que eu comentei anteriormente, né? Por exemplo, uma pessoa que tem a pressão arterial elevada por muito tempo, né, ao longo de uma vida, de anos, e não trata, isso vai estragando esse encanamento, vai danificando as artérias e predispõe ao risco de um AVC. Quem tem diabetes, por exemplo, que fica com um nível de açúcar no sangue muito elevado, a mesma coisa. Quem fuma é outro fator de risco e esse é muito importante, né, danifica também as artérias e predispõe ao AVC. Agora, é claro, existe uma miríade de causas, né, mas esses são os principais. E a grande importância, todos eles são evitáveis, né? 90% dos AVCs poderiam ser evitados se houvesse um cuidado pelas pessoas em relação à sua saúde. Principalmente mudança de hábitos. Principalmente mudança de hábitos. E por que cada vez mais cedo se tem? Também por conta disso, esses hábitos não tão saudáveis? Exatamente. Os hábitos não saudáveis, né? A vida estressante, né? Cada vez mais, né? Tem o uso de drogas, que também tem aumentado na população, né? É claro que nem todo mundo que é jovem teve um AVC é porque usou droga, mas é uma das causas, né? A gente, falando de alimentação, os nossos avós se alimentavam muito melhor, né? Não comiam tantos produtos industrializados como a gente. Exatamente. E não tinha uma vida tão estressada. O doutor falou do estresse, o estresse também pode auxiliar? Sim, porque o estresse, ele acaba com, vamos dizer assim, o equilíbrio do nosso organismo. Uma pessoa estressada tem a pressão mais alta, né? Vai liberar mais cortisol, né, que é o hormônio do estresse, que faz com que a glicemia, o sangue, o açúcar no sangue aumente, né? Então, ele atrapalha toda a nossa circulação. E isso pode levar, no longo prazo, a um AVC, né? Não é uma pessoa estressada agora, um dia estressado, que vai ter um AVC por causa disso. Isso é um problema crônico, né? Agora, a questão da predisposição genética, de que forma dá para eu ter uma noção disso? Algum familiar ou familiares meus já tiveram AVC? É nisso que entra a predisposição genética ou não necessariamente?
Exato, principalmente familiares que tiveram um AVC. Isso significa que você já tem um risco aumentado de ter também, né? É claro, existem algumas doenças também que não são propriamente AVC, mas que predispõem. Por exemplo, tem a doença renal policística, uma doença dos rins que é familiar e que predispõe a pessoa a ter aneurismas cerebrais, que são uma causa de AVC também. Um AVC no caso de um derrame, né? Então, a genética em si, por causa dela, você pode herdar características que vão levar ao AVC, ou propriamente o AVC diretamente. E tem como eu saber, tem algum exame que me mostre, se eu chegar no médico com essa dúvida, olha, meu avô já teve, meu pai já teve AVC, tem como eu descobrir se eu tenho essa predisposição com algum exame? Com certeza, tem alguns exames que a gente faz, por exemplo, um dos exames que a gente faz é o Doppler de carótidas, né? A gente investiga como é que estão as artérias, essas artérias que conectam o coração com a cabeça. Porque em algumas pessoas, a partir de uma certa idade, começa a formar uma placa de gordura nessas artérias. Então, se a gente trata antes, né, de ela aumentar e obstruir a artéria ou começar a soltar coágulos, a gente evita um AVC nessa pessoa. Né? E muitas vezes o tratamento nem é cirúrgico, é com remédio. Né? Então, com certeza, se você tem história de AVC e você faz uma prevenção, você faz uma consulta muitas vezes para prevenir, muitas vezes a gente encontra algumas doenças que podem ser tratáveis. Tem algum dado que mostra se homens ou mulheres têm mais, por exemplo? Os homens têm mais AVC do que as mulheres. E outra coisa é a idade. Quanto mais velho, maior o risco, né? Apesar de estar aumentando em jovens, mas quanto mais velho, maior o risco. Essa história do estar aumentando em jovem é porque realmente estão acontecendo mais ou porque os diagnósticos também estão mais eficazes? Um pouco das duas coisas, né? Mas realmente é aquilo que a gente comentou, um estilo de vida mais estressante, né? Um estilo de vida pouco saudável, e isso faz com que as pessoas passem a ter mais AVCs. Essa questão doutor, de fazer exames para ver essa questão da predisposição, chega a ser uma orientação ou não? Porque eu acredito que daqui a pouco tem alguém nos assistindo e queira sair, indo fazer vários exames para descobrir se tem predisposição, né? Às vezes não precisa levantar um alarme desnecessário também. Exatamente, não. Mas uma pessoa que já passou dos 40 anos de idade, né? E já tem um histórico de AVC na família, essa pessoa tem que fazer check-ups de rotina, né? Justamente para identificar se não tem pressão alta, se não tem diabetes, se não tem história de estenose de carótida ou colesterol no sangue elevado, né? Então é uma pessoa que já tem que procurar um médico sem ter problema, né? Buscando problema, na verdade. Né? Para prevenção, realmente. Para prevenção, exatamente. O AVC, ele dá sinais ao longo da vida, doutor, que um dia ele pode aparecer? O nome AVC é acidente vascular cerebral. Acidente por quê? Porque acontece de uma hora para outra. Você não está esperando e acontece um AVC. E o sintoma é agudo, né? Uma hora você está bem, outra hora você está, por exemplo, com uma incapacidade de falar, você não consegue falar absolutamente nada. Né? Esses sintomas vão variar conforme a área do cérebro que for afetada. Né? Muitas vezes você perde a força de um braço, ou de uma perna, ou de ambos, né? De uma maneira súbita. Né? E aí que é importante as pessoas desconfiarem, opa, isso pode ser um AVC, porque um tratamento rápido é fundamental para reverter esses danos que estão acontecendo. Então, os sinais do corpo seriam só... os alertas poderiam ser outros sinais, como, por exemplo, o senhor falou, a questão da pressão, coisas que possam me fazer procurar um médico, entender o que está acontecendo e para onde que isso pode me levar, né? Exatamente. Isso no caso da prevenção. No caso de um AVC agudo, aí não adianta querer marcar uma consulta e esperar. Aí é direto para o hospital. Por exemplo, e os sinais, que é importante as pessoas saberem desses sinais, né? Incapacidade de falar, como eu comentei, né? Perda de força, e geralmente perde de metade do corpo, né? Perda de força da mão, do braço, da perna, do mesmo lado, né? Tá? Ou então, incapacidade, a pessoa desmaia de uma hora para outra, né? E não recobre a consciência. Ou tem uma dor muito, muito forte, não é uma dor de cabeça eventual, dor de cabeça que as pessoas têm normalmente, mas uma dor de cabeça muito forte e que leva até as pessoas às vezes a desmaiar. Opa, eu posso estar tendo um AVC, eu tenho que ir o mais rápido possível para um hospital. Doutora, a gente vai fazer uma pausa rapidinho, depois do intervalo a gente volta falando mais desses sintomas e também de quais deles, de repente, um familiar ou alguém que está próximo pode ficar atento, né, para levar para um atendimento ainda mais rápido. A gente volta daqui a pouquinho.
Voltando aqui no Primavera Saúde, hoje falando de AVC, acidente vascular cerebral, doutor Luiz Pedro aqui com a gente. Doutora, a gente falava sobre os sintomas do AVC, né? Que eu acho que é importante a gente frisar isso, porque eles são essenciais, né? A gente está atento a esses sintomas para ter um atendimento mais rápido também, né? Exatamente. O tempo de atendimento do AVC é fundamental, né? O AVC agudo, né? Você, então, está com aqueles sintomas, incapacidade de falar, perdeu a força num braço, numa perna, de maneira súbita isso, né? Ou desmaiou por uma dor de cabeça muito forte, o tempo de sintoma é fundamental. Quanto mais cedo você recebe o tratamento no hospital, maior a chance de você conseguir reverter esse quadro e evitar sequelas, né? Até existe um tempo de 4 horas e meia. Se você recebe o tratamento, se é uma oclusão de uma artéria no cérebro, e você tem indicação de receber esse tratamento, que é uma medicação, se você receber em até 4 horas e meia, você pode reverter esses danos. Porque pode ser revertido só com medicação, em alguns casos? E tem a opção também do tratamento endovascular, né? De maneira endovascular, ou seja, através de uma punção aqui na virilha, a gente vai até o interior do cérebro desobstruir essa artéria que está ocluída. Nem todos os casos são passíveis desse tratamento, mas é uma das opções que existe, né? E esse tratamento tolera uma janela de tempo maior. Muitas vezes o paciente que já tem 6, 10 horas de evolução e tem indicação, ele pode ser submetido. Essa questão, esse tratamento, ele é um pouco menos invasivo do que dá para fazer uma cirurgia também além dele? No caso do AVC, a cirurgia é em último caso, a cirurgia aberta, né, em que você tem que fazer a neurocirurgia, né, abrir o crânio do paciente. É só realmente quando já houve uma isquemia, ou seja, um dano cerebral muito extenso, ou então um sangramento cerebral muito extenso. Aí realmente é a última medida que a gente abre mão, né? Voltando para o sintoma, doutor, a pessoa pode sentir um desses sintomas só? Pode ser só a questão da fala, pode ser só a questão de dormência, de perder sensibilidade? É uma miríade. Ele pode ser só o sintoma isolado, né? Ou ele pode ser uma junção de todos os sintomas. Isso tudo depende da extensão do AVC. Porque o AVC pode ser uma oclusão de uma pequena artéria do cérebro que vai danificar uma pequena área do cérebro. Ou alguma coisa do corpo vai ficar estranha com essa obstrução. Exatamente. E de maneira súbita. Não é devagarinho, é de uma hora para outra. Às vezes não tem dor nenhuma? Geralmente, muitas vezes não tem dor, né? Você perde a força no braço, na perna, sem dor. Né? E aí, nesse caso, como o doutor falou, perde e não volta, vai continuar sem. Tem gente casos que fica tentando esperar, não, daqui a pouco melhora e... Não é o correto esperar, mas tem alguns casos que daí a gente chama de ataque isquêmico transitório, AIT, que na verdade ele é um AVC transitório, a grosso modo falando, né? A pessoa teve o AVC, mas recuperou, o próprio organismo deu conta de recuperar, né? A pessoa vai ficar tranquila, mas na verdade não. Isso é um anúncio de que pode acontecer de novo e pode acontecer agora de uma maneira irreversível. Então, teve o déficit neurológico, sintoma, o ideal é procurar atendimento o quanto antes. Nesse caso, a veia obstruiu e conseguiu liberar o sangue logo em seguida? Exatamente, provavelmente o teu próprio organismo resolveu o problema, né? Mas isso não significa que ele resolveu a causa do problema, né? E aí, nesse caso, é orientável para quem está próximo, né? Claro, às vezes a pessoa está sozinha, né? Então, ela também tem que buscar ajuda se sente alguns desses sintomas. Mas para quem está próximo, o ideal é se chamar realmente, se chama emergência, se leva para um hospital. O ideal é chamar o SAMU, né? Teve déficit neurológico agudo, né? Às vezes a pessoa não vai conseguir fazer, né? Se ela está incapaz de falar, sem conseguir mexer o braço, ela não vai conseguir se ajudar. Às vezes é a pessoa que está junto que vai ter que fazer isso por ela, né? Então, teve um déficit neurológico agudo, é ligar para o SAMU, porque é o atendimento mais rápido e mais correto. Na dúvida, pode ser que tu vá para o hospital e não seja nada, mas na dúvida vai, né? Exatamente, né? Até prefiro que não seja, né? Mas se há suspeita, a gente tem que excluir. Agora, o doutor falou que homens têm mais AVCs do que mulheres. E aqui também, apresentando esse programa de saúde há um tempo, a gente percebe que homens procuram menos o médico. Mas nesse caso, pelo que o senhor tem tratado também, o senhor percebe que os homens procuram quando chega nesse caso agudo? Porque eu acho que os homens procuram menos, mas quando chegam no limite, vão, né? Quando chega no limite, não tem escolha, né? Tem que ir. Bom, doutor, e falando quem já teve, foi para o hospital, acabou passando por esse procedimento,
todo AVC gera sequelas? Porque a gente vê muitos casos de pessoas que ficaram com sequelas depois de acabarem tendo o AVC, ou depois de passar por uma cirurgia, por um procedimento como esse. O principal do AVC é que a primeira consequência do AVC é morte, né? É a segunda maior causa de morte no mundo. São 5 milhões por ano. Olha. No Brasil, entre 100 e 150 mil pessoas. Né? Isso por conta também de uma demora de se buscar atendimento ou não necessariamente? Eu acho que a gente pode melhorar muito, né? O atendimento no mundo e no Brasil principalmente, né? Dá para reduzir essa mortalidade, né? Mas é porque realmente é uma doença grave, né? E a questão das sequelas é muito maior, né? Ficam mais pessoas com incapacidade do que pessoas que morrem, né? E a sequela depende. Muitas vezes o AVC é tão pequeno, né, que a sequela é mínima, a pessoa até nem nota, né? Ou é uma sequela que não vai causar dano para ela, não vai permitir que ela trabalhe, né? Mas na grande maioria das vezes são sequelas incapacitantes, né? Isso traz um dano para a sociedade, para o próprio paciente, né? Porque uma pessoa que trabalhava, uma pessoa que conseguia viver uma vida normalmente, de uma hora para outra, passa a depender dos outros. E essas sequelas são irreversíveis ou ainda se tem tratamento, fisioterapia, enfim? Tem reabilitação, né? Com certeza. Se você perde a força num braço, você pode, com fisioterapia, tentar reverter. Mas nem sempre você consegue. E mesmo assim é algo de longo prazo, né? O ideal é evitar que aconteça, né? A sequela depende também do local que essa veia se obstruiu? Exatamente, depende do local. Por exemplo, a área da fala é do lado esquerdo do nosso cérebro, geralmente. Se o AVC pega a área da fala do lado esquerdo, um dos possíveis sintomas é incapacidade de falar. A pessoa não consegue. O que tu teve de sintoma pode ser uma sequela que fique depois? Sim. Geralmente a sequela é o teu próprio sintoma. Mas dá para tratar? Dá para tratar. Em alguns casos consegue reabilitar? Até pouco tempo atrás não existia tratamento. E a grande notícia é que hoje existe, e mais de um, inclusive, e são eficazes. Só que dependem de uma agilidade no atendimento, de uma consciência do paciente, saber que está sofrendo um AVC, né? Então, tem esperança. Essa questão até pouco tempo atrás não existia tratamento, esse tratamento que o senhor fala pela veia, né, que não é tão invasivo, é recente também? Não? É recente, e esse é o tratamento mais recente. Primeiro, antes o tratamento era com medicações que não conseguiam abrir a artéria que estava entupida, né, que estava obstruída. Aí surgiu, isso já faz uns 15 anos mais ou menos, que surgiu, e isso é recente para a medicina, surgiu uma medicação que é capaz de dissolver o trombo, o coágulo que obstrui a artéria e abrir a artéria. E agora, uma questão de 5 anos para trás, que existe agora o tratamento endovascular, em que a gente retira esse coágulo mecanicamente. Assim como os cardiologistas fazem quando um paciente infarta no coração, que eles fazem o cateterismo. Hoje a tecnologia avançou e a gente consegue fazer no cérebro. Qual é a expectativa para daqui 15 anos? Deve estar indo um pouco mais evoluído ainda, né? Com certeza. E essa é uma área que está em constante evolução, até porque, como eu te falei, é a segunda maior causa de morte no mundo. O senhor tem esperança de que não seja mais, talvez daqui a uns anos, a segunda maior causa? Dá para reverter isso com a medicina? Mas aí eu acho que depende mais das próprias pessoas em ter um estilo de vida saudável, né? Porque essa mudança não está no tratamento dentro do hospital, está no tratamento dentro de casa, na prevenção, né? Daí não depende de mim. Tem que ser um trabalho de todo conjunto. Mundo. Você falou da questão de quem tem problema do coração, até pelos hábitos aí ao longo da vida, o senhor citou pressão também, os cuidados com estresse. Quem tem problema cardíaco pode ter alguma predisposição? Sim, é uma das causas. Por exemplo, quem tem arritmia no coração, ou seja, o coração não bate de maneira adequada, como nos casos dos pacientes com fibrilação atrial, né? Quando ele não bate de maneira adequada, o sangue ele acaba ficando mais lento nessa região e ele acaba coagulando. E esse coágulo pode subir para o cérebro e causar um AVC. Então, nesses casos, os pacientes muitas vezes precisam ser anticoagulados, né, para evitar a formação desses coágulos, né. Então, aí é um caso que, por exemplo, você tratando a arritmia ou usando uma medicação anticoagulante, você evita de ter um AVC no futuro. Quem já teve um AVC, de repente até nem ficou com sequela, por mais que tenha tido algo menor, ou enfim, em algum local mais tranquilo, pode ter AVC novamente?
Pode. É mais comum que se tenha de novo? É mais fácil o organismo desenvolver outro? Se você teve um AVC, significa que você tem uma predisposição genética maior e talvez tenha os fatores de risco em que você poderia modificar não controlados, né? Então, aí tudo vai depender da pessoa, né? Se for em virtude da predisposição genética, depende menos dela, mas tudo que ela fizer para corrigir o que ela pode corrigir, ela pode reduzir esse risco. Um segundo AVC pode vir mais forte ou isso não... Varia. Pode ser menor ou maior. Isso a gente não tem como prever. A única diferença é que a pessoa já vai reconhecer o sintoma talvez antes. Talvez antes, vai ficar mais esperta, né? Se no primeiro não buscou atendimento tão rápido. Exatamente. Isso é fundamental. Doutor, já chegando ao fim da nossa entrevista, se o senhor puder dar algumas dicas para o pessoal que está em casa para reforçar essa questão, né? Como evitar ou como perceber um AVC e evitar sequelas ou evitar transtornos ainda maiores com essa doença que é tão séria que, infelizmente, tem levado muita gente à morte no mundo, né? Exato. O fundamental é prevenir, né? Então, a gente tem que ter um estilo de vida saudável, que às vezes é difícil para a gente, né? É difícil, toma tempo, esforço, mas praticar esportes, não fumar, né? Controlar a pressão, né? Ter um acompanhamento médico, principalmente aquelas pessoas que já têm um histórico na família, né? E caso aconteça, né? Saber reconhecer os sintomas e, na suspeita de um AVC, ir o quanto antes para o hospital. O ideal é ligar para o SAMU e ir imediatamente para o hospital, porque pode ser tratável. Ficar atento também com quem está do seu lado, né? Exatamente, porque às vezes você vai ter que, não é tu que está sofrendo o AVC, mas você tem que ajudar a pessoa do lado. Tem que auxiliar. Doutor, obrigada pela sua presença aqui, que daqui a alguns anos talvez eu lhe entreviste com novidades aí na medicina, né? Outras doenças, talvez a gente consiga resolver essa, né? Tomara que assim seja. Obrigado pelo convite e fico à disposição. Até a próxima, doutor. Esse foi o doutor Luiz Pedro, neurocirurgião, falando sobre AVC, acidente vascular cerebral. Com isso a gente encerra o Primavera Saúde de hoje. Nós voltamos na semana que vem falando mais sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida aqui na TV Primavera. Até lá!